Vamos fazer um estudo sobre a abolição dos 10 mandamentos. E já vamos direcionar os ouvintes para o vídeo 33, que mostra qual é a lei que o cristão deve obedecer hoje em dia, porque já responde aquela pergunta: se os 10 mandamentos foram abolidos, então o cristão pode matar, roubar, adulterar? Então esse questionamento já está respondido no vídeo 33, que trata do tema qual é a lei que o cristão obedece hoje em dia. Neste estudo nós vamos mostrar que os 10 mandamentos foram abolidos por Cristo. Os 10 mandamentos foram abolidos a fim de tentar justificar o mito da guarda do sábado para os cristãos atualmente. Os guardadores do sábado usam de alguns ou de todos os recursos abaixo. Primeiro, citam versículos fora de contexto. Segundo, combinam versículos que nada têm a ver um com o outro. Terceiro, mudam o significado dos termos bíblicos. 4. Criam termos que não existem na Bíblia. 5. Citam textos e artigos de outras denominações religiosas ou outros teólogos de maneira parcial. Lembramos que texto sem contexto é pretexto para mentiras. Tudo isso é feito, todo esse conjunto de recursos é feito para, por exemplo, no caso dos 10 mandamentos e do sábado, separá-los das demais leis da Torá, que são 613 mandamentos, e também ensinarem que eles são uma lei moral separada, que não teria sido abolida por Jesus Cristo. Todo esse esforço é direcionado apenas para defender a validade da guarda do sábado para os cristãos hoje em dia. Mas neste estudo nós faremos uma análise da abolição dos 10 mandamentos por Jesus Cristo. Os 10 mandamentos foram abolidos, está em 2 Coríntios capítulo 3. Nos versículos 7 e 14, que são os textos-chave, eles dizem o seguinte: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. E no versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho pacto, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 7 e 14. Neste texto, Paulo está falando dos 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, que eram as tábuas do testemunho do pacto e foram abolidos por Cristo. Para entender o significado de dedo de Deus, vejam a mentira de número 6 no vídeo 38, 8 mentiras sobre a lei de Deus. Falamos de 8 mentiras sobre a lei de Deus e a questão do dedo de Deus é abordada na mentira número 6. Vamos fazer uma análise contextual de 2 Coríntios 3 para entender claramente o que está sendo dito neste capítulo. O contexto de 2 Coríntios é diferente de Romanos e Gálatas. Em 2 Coríntios, Paulo não está tratando do problema de judeus cristãos que tentavam impor os seus costumes judaicos para os cristãos gentios. Então, em 2 Coríntios, Paulo não faz uma abordagem da Torá e Nomos, que é a lei, em hebraico e grego, que trazem os elementos distintivos do judaísmo. Paulo, em 2 Coríntios, não aborda Torá e Nomos nesse sentido dos elementos distintivos do judaísmo. Porque em 2 Coríntios o que está sendo questionado principalmente é o ministério e a autoridade de Paulo. O contexto de 2 Coríntios 3 começa em 2 Coríntios 2,17, quando Paulo fala dos falsificadores da palavra de Deus e passa a se defender dos falsos mestres que questionavam sua autoridade apostólica e o caluniavam. Assim, em 2 Coríntios 3, Paulo passa a defender o seu ministério, mostrando que ele é superior ao antigo ministério de Moisés, que tinha as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, tinha uma glória transitória e foi abolido por Cristo. Infelizmente, os guardadores do sábado, quando leem 2 Coríntios 3, começam a fazer uma combinação de versículos de 2 Coríntios com Romanos e Gálatas, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então eles tentam combinar contextos diferentes para fabricar os seus mitos da guarda do sábado para os cristãos hoje em dia.
A comparação entre o ministério dos 10 mandamentos e do novo pacto é feita através de algumas palavras-chave. Os 10 mandamentos nós temos uma gravação com letras em pedra. No novo pacto nós temos uma gravação no coração. Os 10 mandamentos vieram com glória, mas o novo pacto veio com glória maior ainda. Os 10 mandamentos são abolidos, o novo pacto permanece. Os 10 mandamentos são o ministério da morte e o novo pacto, o ministério do Espírito. Então Paulo faz uma comparação de palavras-chave dos dois ministérios. Escrita com tinta versus escrita com espírito, escrita em tábuas de pedra dos 10 mandamentos versus a escrita no coração dos cristãos, a letra que mata versus o espírito que vivifica, o ministério da morte versus o ministério do espírito, o ministério da condenação nas tábuas de pedra versus o ministério da justiça e o pacto transitório versus o pacto permanente. E essa distribuição em 2 Coríntios 3 é feita em duas partes. Até Paulo concluir com a abolição dos 10 mandamentos, ele segue em duas partes. Na primeira, ele fala de uma carta de recomendação que ele não precisa perante a igreja de Corinto, porque a própria igreja é sua carta de recomendação. Aqui ele começa a fazer o jogo de comparação da escrita no coração, não com tinta, mas com o espírito, não em tábuas de pedra, mas no coração. Então a igreja é a própria carta de recomendação de Paulo, não em tábuas de pedra, mas no coração. E depois Paulo, depois de se apresentar para a igreja como não precisando de uma carta de recomendação, porque a igreja era a sua própria carta de recomendação, Paulo fala do seu ministério, mostrando que ele é superior ao ministério de Moisés, cujo ministério de Moisés tinha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. E Paulo é ministro de um novo pacto, não pacto da letra. Então os 10 mandamentos são letras escritas em pedra, não pacto da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Não o ministério da morte em pedras, que veio em glória, mas sim o ministério do espírito, que veio em maior glória. Não o ministério da condenação nas tábuas dos 10 mandamentos, que foi glorioso esse ministério, mas sim o ministério da justiça, que veio em maior glória ainda. Não o velho pacto transitório das tábuas da lei, que foi para a glória, mas o novo pacto permanente, que não era o pacto dos 10 mandamentos das tábuas da lei, em muito maior glória. Então depois que Paulo faz a sua apresentação, mostrando que ele não precisa da carta de recomendação e que ele é ministro de um novo e melhor pacto, ele conclui falando que o pacto anterior foi abolido por Cristo. Então os 10 mandamentos que representam o velho pacto foram abolidos por Cristo. Assim ele fecha nos versículos 13 a 16. Que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então Moisés, as tábuas da lei, a escrita de Deus, a escrita do dedo de Deus nas pedras era algo transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho pacto que foi abolido por Cristo. Então, o velho pacto, representado pelos 10 mandamentos que estavam nas tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus, foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A mesma coisa acontece com os guardadores do sábado. Quando eles se converterem ao Senhor, o véu vai ser tirado e eles vão compreender que aqueles elementos distintivos do judaísmo, junto com os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, foram todos abolidos. Então, quando eles se converterem ao Senhor, esse véu será tirado e os guardadores do sábado compreenderão que os 10 mandamentos foram abolidos e o sábado também abolido junto por Cristo. Temos duas perguntas finais. A primeira é, mas não é o véu que é abolido? Existe um grupo que fez essa interpretação, utilizando alguns recursos gramaticais, só que o versículo 15 é claro dizendo que o véu permanece. Então o véu não foi abolido no versículo 14, porque no versículo 15 diz que até hoje o véu está posto sobre o coração deles. E é o que acontece com os guardadores do sábado. Ao defenderem o sábado, o véu está tampando a visão deles. E essa visão será liberada e eles serão libertos quando se converterem ao Senhor e verão que os 10 mandamentos e o sábado foram abolidos. Mas se os 10 mandamentos foram abolidos, então o cristão pode matar, roubar, adulterar e etc. Voltando ao questionamento que nós fizemos logo lá no início,
Esse questionamento já foi respondido no vídeo 33, qual é a lei que o cristão obedece hoje em dia?